boa noite aí. A gente vai falar aqui de codificação de áudio hoje, né? É a penúltima aula, tá? A última é sobre áudio musical, né? Tá? Acústica musical e tal. Então, esta parte aqui, né? Então, esse ilustrativo aqui é o equivalente aliás, esse aqui é quando foi feito em MATLAB, né? Quando vocês fazem no laboratório, saía esse plot aqui no banco de fitas MPEG, tá? Agora que é feito em Python, provavelmente não sai mais esse negócio aí, mas quando era feito em MATLAB, saía esse gráfico aí, tá? Do banco de fitas MPEG, que a gente vai tratar hoje também, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Então, sumário, né? Deixa eu ver uma pequena introdução. Boa noite, Sâmia. Depois a gente vai ver a diferença na classificação entre os codificadores subbanda e potência somada. Meu áudio tá bom para você, Sâmia? Ou que eu dei problema aqui, a gente começou atrasado porque tive que trocar de computador. Estou ouvindo perfeitamente. Estão me ouvindo? Eu também, obrigado. O do Gabriel estava um pouquinho baixinho, mas o Gabriel disse que está ouvindo, então vamos seguindo, né? Bom, aí depois a gente vai ver a ideia do QMF, a reconstrução perfeita, que foi uma questão que a gente pediu na parte de imagem, né? Mas aqui a gente vai ver a desenvolvimento, não completo, mas quase completo, tá? O gabarito desse negócio aí. Pseudo QMF, que são os filtros que são usados no MPEG, tá? Aí a gente vai ver o MPEG básico, né? MPEG 1, e aí uma camada dele muito famosa, que é a MPEG 1 camada 3, que a gente chama de MP3, tá? Depois, para a gente chegar no AAC, Advanced Audio Coding, é preciso dar as transformadas DCT modificadas e as generalizadas, que é as LETT, né? MLT. E aí a gente dar uma passada pelo AAC, né? O codificador MPEG avançado. E aí, por fim, a gente chega na solução MPEG 4, que já foi um pouco introduzida em vídeo e agora a gente vai ver em áudio, tá? E aí, por fim, a gente finaliza a aula, no que der tempo, a gente vê o surround, né? Tá bom? Então, esse é o plano aí. Espero que a gente... Essa parte aqui eu não vou comentar, eu vou deletar aí o link, mas aqui, quando vocês tiverem, eu vou colocar o slide aí, vocês precisam... porque ouvir remotamente e gravado é muito ruim, então é melhor, tem que ver no tu a tu, tá? Então, depois vocês vejam aí. Mas é a ideia de ouvir algumas coisas que dão errado ou que dão aparência de errado, a gente chama de ilusões de áudio, tá? Então, assim como tem ilusões de ótica, né, tem ilusões de áudio também. Então, vamos lá. O que a gente aprende aí nessa coisa aí das ilusões, né? Que devido ao funcionamento do nosso sistema auditivo, tá? Então, que a gente já comentou, coisa de psicoacústica e tal, né? Tem sons que podem, ou sequências de sons, ou similaridade entre sons que podem nos enganar, tá? Então, as tecnologias de codificação de áudio se valem disso, desses, entre aspas, truques, tá? Seja para comprimir o sinal, como no caso do MPEG, seja para dar uma ideia de imersividade e também eliminar interferência de ruído ambiente, que é o caso do Dolby. O Dolby tanto pode ser para ruído, quanto para canais de imersividade, tá? Então, aí, quais são os princípios, né, que motivam, do fundo geral, ou pelo menos baseiam, só recordando, né? Então, a gente tem que o sistema PCM, tá, o que a gente vê em telecomunicações, no início da digitalização das comunicações, né? Então, quando se chamava de tele ainda, telecomunicações, você faz trabalho com a percepção humana, tá? Para perceber que existem bits ou faixas de amplitude de sinal que são mais suscetíveis ao ruído ou não,
tá? Então, é uma constatação que o ruído vai atacando tudo quanto é área, mas tem lugares que, na amplitude do sinal, que fazem mais percepção e menos percepção. Então, aí a consequência dividida em faixas de robustez ao ruído, ou pelo menos da percepção dele. Por que eu não posso codificar em várias faixas de frequências diferentes, não só de amplitude, tá? Então, o PCM, LEMI, é uma coisa relacionada à amplitude, tá? Coisa temporal. Por que eu não posso utilizar, ou será que não existe uma correlação, ou pelo menos uma possibilidade de trabalhar em bandas de frequência, para a gente, com um modelo perceptivo, trabalhar melhor ou o ruído ou a redundância para a gente comprimir mais o sinal? É o que a gente usa nesses codificadores de áudio, tá? Então, número de bits alocados em cada subbanda de frequência, né, pode variar. Então, a gente usa isso daí na técnica de compressão de áudio, né? Nos codificadores de voz, a gente trabalha com a modelagem tanto do aparelho auditivo quanto do aparelho fonador, tá? Então, faz a junção do modelo de análise por síntese, né, do ATAL, e a gente faz a codificação de voz, no caso do CELP, né, que é o que é utilizado, a CELP, que é utilizado no celular, tá? No GSM, celular de chip. E nos codificadores de áudios, porque como a gente não tem... mas professor, não poderia fazer um modelo para violino, já que a orquestra, o violino é muito importante? Sim, mas é o modelo do violino, não é o mesmo que o modelo de uma percussão, que é diferente de um modelo de um piano, né? Que é diferente de um modelo de um clarinete, entendeu? Então, não dá para você ficar modelando cada fonte, né? Então, no caso da fonte da voz, como o canal de voz tem uma importância muito grande, na verdade, tem particularidades bem diferentes, né? Tanto é que os músicos dizem que a voz humana é o instrumento mais perfeito, porque ela, né, o homem, né, o homem e a mulher, podem, com a voz, imitar ou fazer frente a qualquer instrumento que existe, tá? Então, os músicos que falam isso. Então, a voz tem uma modelagem toda, né, específica aí, mas, no caso de um canal de áudio, no geral, né, concretamente música e outras coisas, a gente não tem como modelar todas as fontes. Então, a gente tem que trabalhar com as coisas mais perceptivas, genéricas, que o aparelho auditivo fornece, né? Então, concretamente, aqui a relação sinal-ruído para cada banda crítica na frequência é o que a gente usa no modelo de subbandas, né? Tá? Então, quanto menos bits alocados, menor a qualidade. Quanto mais bits alocados por cada subbanda, maior a qualidade. Essa é o trade-off que a gente vai... qualidade de percepção, né? Professor, será que dá para verificar de uma forma que a gente praticamente não perceba, né? Olha, até dá, né? Mas sempre existe aquele músico, aquele entendido, aquela pessoa de ouvido mais acurado que vai perceber alguma coisa, né? Então, eu sou dessa área, né? Então, eu vi uma entrevista de acho que é Mota, né? Não é Nelson Mota, Edson Mota, é um cara, um gordão assim, né? Que ele é músico e tal, né? E aí Ed Mota. Aí ele falou assim, olha, esse negócio aí de coisa digital, codificação, o pessoal fala, nossa, esse som aí é maravilhoso, ele tá muitos beats e não sei o quê. Aí ele fala assim, balela, né? Balela. Eu ouço aquele som, né? Do CD, o que for, do DVD, tudo bem, né? Ele tá bonitão lá, em um monte de lugar, sai da parede, sai do teto, sai de qualquer lugar, mas é um som oco. Ele falou isso na entrevista. Achei muito engraçado, né? É um som oco. Esses sons digitais são todos ocos, né? Tá faltando alguma coisa aí, né? Não adianta, não dá para me convencer desse negócio aí. Aí, de fato, eu não sei se ele já tinha lido, né? Ou pegou alguma aula desse negócio aí, do nosso campo, né? O som digital, como codificado de alguma forma, ele vai perdendo
qualidade, né? Tá? Porque você vai codificando, por menor que seja a qualidade, você vai perdendo alguma coisa, tá? Então, pelo menos, tem gente que percebe, e é verdade, né? Tá bom? Mas a grande maioria dos mortais, eu me incluo nessa, provavelmente a grande maioria da FABC e depois da engenharia de informação, não percebe muita diferença, né? Logicamente, fazendo laboratório, a gente vê que um sinal lá, em IPEG e tal, eles, não sei se vocês já fizeram esse laboratório, mas eles têm menos componentes, tá? Tem menos. Então, ele é mais oco nesse sentido do que o Ed Mota falou, né? Tá bom? Nesse sentido, né? Bom, não sei se é aquele sentido que ele falou, mas ele falou isso, são só oco, né? Tá faltando alguma coisa nesse som, e é verdade. Então, aqui eu tenho uma classificação, né? Eu tenho uma comparaçãozinha básica entre os codificadores por subbanda versus os codificadores por transformada, ou pelo menos uma classificação inicial, né? Então, codificadores por subbanda, né? São aqueles que você tem poucos canais, né? De frequência, ou pouco significa, sei lá, por 32, né? Pouco, tá? Então, professor, 32 é bastante, né? Mais ou menos, né? Para uma mesa profissional, né? 256 canais de mixagem é o normal, né? Então, 32 canais já, tá? Então, quem já visitou estúdio de mixagem, eu já vi eu não, mas eu vi filme, YouTube, né? Mixagem aí que eu fiquei curioso por isso, porque a Sandy Júnior, né, foi gravar um álbum, falou assim, não, tem que gravar lá em Nashville, tal, porque lá é que as mesas pro pessoal count, o negócio é legal, né? Aí eu vi lá um vídeo lá o cara mostrando o estúdio dos caras lá, né, de mixagem, produção, uma mesa de 512 canais, então, tá? De mixagem. Então, se a gente tem aqui no MPEG 32 canais, de fato, frente ao 512 é uma mixaria, né? Então, dá para entender que o Ed Mota fala que são oco, né? Bom, aí, transformada. Bom, desculpa só, voltando a essa parte azul do slide, né? Eu dividi alguns canais, alguns podem achar que 32 é bastante, mas acho que não tem limite, né? Se eu tivesse 1024 canais de frequência, né? Acho que poderia, né? Poderia ter 8.000 e pouco, poderia, mas aí não faz muito sentido, né? Se você tem número de canais como até as frequências, então você tem que ter algumas bandas, subbandas, tá? Mas no MPEG a gente tem 32, tá? Depois, a transformada, né? Então você em geral, você pode ter mais canais, né? Então, por que você faz diferenciação entre uma formalização por canais e por transformada? Por canais, entenda-se, filtros. Então, você vai fazendo bancos de filtros. Então, cada faixa de um filtro é uma banda, né? Então, por subbandas. Por transformada, também de alguma forma é filtragem, mas é uma filtragem matemática. Então, você faz a filtragem no mundo digital. Então, você faz lá um sistema, né? Um deslocamento, né? Chama de modulação, tá? Para gerar a intersecção, que seria o equivalente à janela, né? O overlapping das janelas, tá? No domínio que você quer, por exemplo, no domínio da frequência. É o caso de se usar o Dolby AC, né? AC2, perdão, AC2 e AC3, e o concorrente dele, que é o MPEG AC. A gente não vai ver o Dolby AC, tá? A gente vai ver o MPEG. Em compensação, a gente vai ver o sistema espacial Dolby Surround e não vai ver os outros. Então, é uma escolha. Nem melhor, nem pior, né? Mas pela popularidade. Me parece que para o dia a dia das pessoas, MPEG AC é mais popular. E o Surround a coisa espacial é mais popular. Então, a gente vai ver, tá? Então, a gente vai ver um codificador MPEG, AC, e não vai ver os sistemas Dolby. A gente vai ver os sistemas envolvente, som 3D, Surround, e não verá soluções MPEG, tá? Então, nem melhor nem pior, apenas uma opção de aula, né? Tá bom? Depois, se você, pela implementação, pela engenharia, eles são diferentes, né? Porém, se você for tratar no rigor das coisas, matematicamente, tanto subbandas por filtragens,
banco de fields quanto transformadas, matematicamente formaliza muito parecido, ou até equivalente, tá? Então, na prática, são muito diferentes quando você faz o chip, né? O silício, etc. Mas, na matemática, no abstrato, são muito equivalentes, tá bom? Então, há defensores de um e do outro, né? Concretamente, o MPEG, ele deriva de uma linha analógica, né? Então, digamos até que os puritanos falam assim, não, o MPEG é até que não é tão ruim, né? Por quê? Porque é um processo analógico. Isso sempre mais essa polêmica, né? Por isso que o vinil voltou e tal, né? Aliás, só um parênteses, né? Por que o vinil também, a mim, me chama muita atenção o vinil? Porque o vinil, professor, mas tem ruído. Sim, mas o vinil nunca toca duas vezes o mesmo som, tá? Entendeu? O mesmo disco de vinil sempre vai tocar um som diferente. Alguns falariam, mas por que tem ruído? Porque é analógico e digamos assim, ao vivo, né? Quando ele vai reproduzindo, né? Ele reproduz aquela hora. A próxima vez que tocar é muito parecido, mas é diferente, tá? O vinil tem esse lado. O CD ou qualquer outra tecnologia digital sempre toca igual, tá? Tudo bem? Então, eu sou jazzista, né? De preferência, não de músico. Eu gosto do modo ao vivo e a coisa acontecendo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? O vinil tem esse lado aí, tá? Ok? Bom. Então, comentários. Então, um quadrinho aqui, um slide, explicando como é que funciona a codificação por subbandas, tá, pessoal? A gente viu em imagem que você tinha uma passa alta, passa baixa, passa alta, né? Duas bandas, tá? Dual band. Aqui, como eu tenho subbanda genérica, tá? Então, eu faço uma decomposição em M bandas. Então, eu tenho M mais um, M mais um, não, aqui é M menos um, aqui o slide apagou, mas aqui é Hzinho de M menos um, tá? Esses slides eu fazer, né? Peço desculpas, né? Deveria eu fazer e tal, né? Mas a gente acaba pegando um PDF, né? Porque dá um trabalho fazer essas imagens, para dar um trabalho, assim, mas... Assim, então peço desculpas, então, mas então é o Hzinho de N-1, né, tá? Aí você faz a decimação, dá um sample, né? Fator M, tá? Para não haver excesso de informação, tá? Se você divide em M bandas, tem que subtrair amostras para que não haja acréscimo de informação. Qual o problema de acrescentar demais informação? Você pode acrescentar ruído. Tudo que é demais, né? Então, ele pode gerar o processo de ruído, né? Então, você tira a informação retirando amostras dá um sample, tá? Faz a quantização, e aí isso aqui é a codificação, tá? Depois, no receptor, né, no chapéu aqui, no tio, você acrescenta amostras, faz upsampling, tá? Então, perdão, aqui você tinha os filtros de análise, banco de filtros, HM, né? Emão filtros, tá? Hzinho de emão. E aqui eu tenho Gzinho emão. Então, eu tenho, sei lá, 32 filtros H de análise e 32 filtros G de reconstrução, o equivalente, né? H0 reconstrói com G0, H1 com G1 e etc. É preciso fazer uma formulação para que seja uma reconstrução perfeita, tá? Ok? Esse aqui é o esquema de M bandas, né? Aqui, a nomenclatura muito parecida, a descrição, né? Então, eu tenho um sistema, né, de atrasos, tá? De amostras, de uma amostra até M-1, zero amostras, né? Zero elevado a zero, né? Então, sem atraso até M-1, então eu tenho M fatores aqui. De novo, dá um sampling de fator M. Eu tenho a matriz de codificação, né? Encoder, uma matriz emão por emão, tá? M linhas por M colunas, tá? Hzão. Eu transmito isso daqui. E eu tenho a minha matriz de reconstrução, tá? Que é o meu G, que eu coloquei G transposto, que é igual a H menos 1. Então, a inversa, né? Então, também M por M, né? Se eu tenho G aplicado em H, né?
se o G transposto, perdão, GT aplicado em H, se o GT é H-1, ele vai dar a identidade. Então, aqui, no processo codificação por H, decodificação por G, né? As matrizes, então, me representam, a transformada tem que estar no formato matricial, porque aí na análise por M canais, né? Eu aplico a matriz transformada H, recupero no receptor, aplico uma matriz transformada, antitransformada GT, né? E aí H-1 aplicado em H dá a identidade, certo? Então, e aí, para voltar à taxa de amostragem, eu faço upsampling e os blocos de atraso equivalentes aqui, tá? Então, e faço a reconstrução pela soma. Então, nesse caso aqui, se G transposto for o H-1, né, vai ter a reconstrução perfeita, tá bom? Essa é a representação, descrição de um codificador, um encoder, né, codificador, né, decodificador, por transformada, tá? Ok, então, aqui, né, na formulação, digamos assim, uma descrição mais apropriada, tá? Mas é só uma descrição, aqueles blocos a gente está descrevendo aqui os elementos de cada matriz, né, tá? Então, Y é igual a razão de X, né? X são as amostras atrasadas, X igual a G, aqui foi errado, G transposto, tá? G transposto Y. Então, aqui na hora que eu aplicar G transposto no Y, vai dar o X, né, tá? Perfeito. Então, aqui, pessoal, pode ser retangular? Pode. Então, se for retangular, só é mais ineficiente computacionalmente. Então, se ele for quadrado, né, N por N, é mais eficiente, mas pode ser amostras diferentes, número de atrasos diferente do banco de canais, tá? Pode ser, mas M por M é mais eficiente, né? A matriz de transformação de codificação é HM por N, né, com Y igual a H de X, decodificação, que é só a formulação, tá? Então, o downsample deve ser efetuado nos quadros sucessivos com overlap. Então, overlap. Overlap é a sobreposição, tá, pessoal? Então, por que é preciso ter overlap? Sempre é importante que exista sobreposição, porque, apesar de ser um processamento que, a princípio, é sem perdas, entre uma amostra e outra, entre um segmento, um quadro e outro, se você não ter sobreposição, pode acontecer de haver uma descontinuidade chata, né? Então, existe uma preocupação de que seja procure ter uma continuidade suave, tá? Ou seja, um problema de derivada, né? De suavizar as derivadas, tá? Então, como é que a gente opera isso, tá? Sinal de entrada de composto em M faixas de frequências, né? Então, um pouco de filtros. Então, aqui vamos analisar. Podemos analisar pelo transformados? Podemos. Porém, né, vamos deixar esse negócio aí para uma abstração. No caso da transformada MDCT ou da MLT, mas não apliquemos ela. Por quê? Porque acho que é mais instrutivo, né? Instrutivo mesmo. Que a gente analise o caso pelo Z, mas como canal, um formalismo para 2 filtros, tá? Então, a gente vai seguir por aí, né? Que é mais instrutivo, didaticamente, eu acho, né? Um pouco de filtros aí de subbandas e tal, né? Dá um sample aqui. Então, esse aqui a gente chama de PDS básico, né? Do sistema de multitaxa, né? Então, YI, né? Decimado é XI de MN, né? M é a taxa de downsampler, né? Tá? O decodificador combina as amostras, né? Então, vai fazendo essa interpolação, né? Para o sampling, colocando zeros porque na análise você retira amostras. Na síntese, você coloca zeros. Professor, como é que é a mágica de você inventar coisa? Não é que você inventa pelo filtro de interpolação, tá? Então, você sintetiza, né? Perdão aqui.
Síntese por um banco. Então, vamos ver um caso simples, né, pessoal? Que é 2 canais. Logicamente, precisaria fazer tudo direitinho. Faz para 2 canais, faz para um canal genérico e faz I mais 1, né? E depois, princípio da indução, tá? Mas, logicamente, não, esse aqui não é um curso de multitaxa. Então, só essa parte aqui caberia um mês de aula. Então, vamos só dar uma pincelada, né? Tá? Mas caiu essa questão na lista para imagem, né? Tá? Então, vamos lá. Reconstrução perfeita para 2 filtros. Então, iniciamos com um banco de 2 filtros para para dizer que vale para multifiltros, tá? Então, eu tenho aqui um sinal, né? Passa baixa, H0, um canal, né? E X vira Y0 e X vira Y1. Y1 é a passa alta, pelo filtro H1 passa alta. E a gente tem aqui tem o canal, né? Y0 entra um ruidinho aí, Y0 linha, passa por um upsampling e um G0 desse interpolador, né? Tá? E aí você vai ter o Y1 linha, o Y passado pelo canal, um upsampling e reconstrução passa alta, tá? Soma os dois e vai dar o sinal X linha, que a princípio, na reconstrução perfeita, X linha é igual a X a menos das amostras do atraso, né? Então, como eu tenho vários momentos de processamento, haverá um pequeno delayzinho lá, né? Então, a menos de um por exemplo, fator 2 de 2 delayzinhos de atraso, né? Tem que ser igual, tá? A reconstrução, né? Então, se eu fizer aqui, pessoal, é só seguir a linha, aqui está em genérico, mas na hora que eu fizer a transformada Z, tá, pessoal? Aparece Y0, Z2, é Z com 2 atrasos, né? G0, Z, mais YZ, 2 atrasos, G1 de Z, tá? Só seguir a formulação de PDS básico aí que você chega lá. Lógico, PDS de transformada Z, tá? Sinais codificados em função das duas entradas. O Y0 vai ser a composição, né, dessas duas formulações aí. Y também uma composição, tá? Então, você combina essas duas equações, né? Aí você chega no X' igual, né? Duas partes aí, né? Tem a banda alta e a banda baixa e a banda alta, tem que somar as duas, tá? Então, aí, passando depois pelos filtros G0 e G1, né? Tá? E aí, você tem que trabalhar com essa ideia, né, pessoal, que os componentes menos Z, né, representam sobreposição em torno de Fs sobre 2, tá? Então, para garantir a reconstrução perfeita, a gente tem que fazer essa condição aí, porque é só estudar essa equação aqui, né? Você tem que anular alguma coisa, tá? Você tem que anular algum componente aí. Então, na hora que você tem que anular esse componente aqui, concretamente, tá? Então, vai dar que a reconstrução perfeita só vai dar se você fizer a parte de Fs sobre 2 ser anulada, né? Tá? Para não dar aliasing, a gente chama, né? Aliasing não no sentido da amostragem. Aliasing é sobreposição, para não dar espectro a mais do que a gente necessita, porque aqui está no domínio do espectro, né? Então, você impondo esse negócio aí, você chega nessas duas equações, tá? Duas expressões, não é bem uma equação, é uma expressão, né? Duas soluções possíveis, tá? Aliás, tem que ser simultâneas. Né? G0 de Z igual a H1 de menos Z, e G1 de Z igual a menos H0 de menos Z, tá? Então, isso aí anula o termo X de menos Z, tá bom? E as expressões no domínio do tempo, então, essas expressões aqui, a expressão 9 no domínio do tempo ficam essas daqui, né? G0zinho de N, a resposta impulsiva dele fica sendo possível, né? Então, é menos 1 de N do H, menos 1 elevado a N do H1 de N, e o G1 fica menos 1 de N elevado a H0 de N, tá? Então, um é um pouco simétrico e outro é antissimétrico, né? Então, essa solução é chamada de reconstrução por filtros em quadratura, espelhamento em quadratura. Tá? Então, por que chama isso, né, pessoal? Porque você faz essa escolha, você faz justamente essa escolha, né? E
domínio da frequência, você tem essa composição que o H1, né, é o H0 defasado de Fs sobre 2, né? Se o H0 for passa baixas, o H1 serão passa altas, e vice-versa. Então, olha só. Então, eles são espelhados. Então, aqui está um filtro triangularzinho H0, tá? Básico, né? H0 é genérico, né? Mas imagina que eu tenho um triangular aqui. Então, o H1 é o H0 deslocado de Fs sobre 2. Então, você pega esse cara aqui e desloca para trás ou para frente, então ele é simétrico, né? Então, virou imagina que essa parte aqui veio para frente, tá? Então, virou esse cara aqui, né? Tá? Então, um chapéu para baixo virou um bico para cima, né? Então, e eles são espelhados, então. Então, é um espelhado do outro. Por isso chama filtro em quadratura, tá? Espelhado em quadratura, né? Essa é a tradução direta do filtro, né? Espelhado em quadratura, certo? QMF. Então, filtros QMF para reconstrução perfeita, tá aí a expressão 14, né? Tá bom? Que a gente já viu isso, né? Em imagem, esses filtros são exatamente a transformada HAR, ou filtros HAR, tá? Que a gente usa para a DWT, né? Tá? DWT de HAR, né? Então, aqui está a expressão genérica aí em Z, né? Tá? Então, a saída será reconstrução perfeita com essa condição aí, H0, né? E essa parte aqui ser... essa parte aqui ser 2 elevado a Z menos D. Então, ou seja, o x' de Z vai ser igualzinho o x de Z a menos de uma constante aqui, né? 2. Então, se a constante é 2, um ganho, você divide por 2, tá? Então, tudo bem? Então, se a amplitude aumentar era 1 vira 2, então você divide por 2 para não aumentar a amplitude. E, logicamente, tem um atraso. Então, aí, concretamente, tem um atraso só. Não, aí o menos D, né? Pela implementação, depende do tipo de filtro, mas se, em geral, filtro simples de dizia menos um, né? Um elemento de atraso, tem um elemento de atraso no transmissor, um elemento no receptor, então o D vai dar 2, tá? Então esse Dzinho aqui vira 2. Então, o x' de Z será igualzinho a x de Z a menos 2 atrasos, tá? No clock que for, né? Tá? Ok? Tudo bem? Então, isso daqui é o chamado HAR, né? Tá bom? Então, chamada não, HAR. Foram, puxa, eu não lembro, mas se eu não me engano, qual que é, né? O cara que a gente está seguindo, foi ele que desenvolveu o QMF, mas o HAR também desenvolveu. Então, foram um para imagem, outro para filtragem básico, né? Se eu não me engano, era filtragem analógica, inclusive, né? Bom, já não estou muito certo, não. Mas filtragem, né? Passa alta, passa baixa. Então, os dois fizeram a mesma formulação e, por isso, às vezes chama de QMF, às vezes chama de HAR, porque veio para mundos diferentes que na verdade, são a mesma coisa, tá? Áudio, QMF é igualzinho HAR wavelet, né? Tá bom? Então, o H0 de Nzinho é 1 sobre R2, duas amostras R2, né? Então, vai dar 1 mais Z menos 1 sobre 1 sobre R2, tá? E satisfaz... eu só tenho um atraso, perdão. Então, eu tinha falado de 2 atrasos, mas só tenho um atraso. Né? Obtendo todos os filtros, aqui, ó, H1 virou... então, esse cara aqui, o H0, passa baixa, porque tem uma soma aqui, um acumulador. Este H1 de Z, ele é um negativo aqui, então ele é um decimador. Então, ele é um passa alta, tá? Então, esse aqui é o interpolador, esse aqui é um decimador, né? Tá? Passa baixa, passa alta. Depois, G0 é um passa baixa e o G1 é um passa alta de novo. Tá bom? Então, os filtros em quadratura tá aí, né? Essa era a solução é que, pegadinha, né? Pode ser que você não encontre nos livros como HAR, e sim como QMF, mas é a mesma coisa, tá? A formulação é a mesma. Né? Pode ser, tem os livros de imagem bons colocam C, mas pode ser que você acabe não encontrando porque HAR é igual a QMF e
E como a descrição em Z veio primeiro por QMF, para não ter os dois nomes, o cara coloca, ó, solução QMF, né? Mas é a RAR também, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho só uma genérica, né? Esse aqui é o normal, né? Filtro normal de Z-1. Então, ele é mais suavezinho aqui, como se fosse de um capacitor, né? Aqui, o QMF é genérico, ele suporta qualquer outra, né? Então, o RAR é igual ao QMF. Então, vamos só voltar. RAR é igual ao QMF. Só que, quando só tem um Zzinho simples, é um capacitor ou um indutor, né? Então, fica esses filtros de primeira ordem. Logicamente, o filtro de primeira ordem não pode ser uma coisa super sharp como esse aqui. Então, esse aqui é um filtro simples, QMF simples, RAR, né? E aqui um QMF genérico, você podia ter um filtro aí lítico, né, tá? Então, lítico não digo, mas um filtro de Z-7, podia ter, né, tá? Só que quanto mais blocos Z tem, mais atraso tem, tudo bem? Então, tem que pagar o preço de você querer ter um negócio mais sharp aqui, não é certo? Então, embora simples, a resposta impulsiva torna a seletividade deles bem suave, né? Transições mais seletivas são filtros QMF ideais. Então, outras abordagens. Então, na verdade, né, tem outro nome. Por exemplo, quando a coisa fica querendo ser muito seletivo, você acaba caindo no CQF, tá? Filtro em quadratura conjugada. É uma outra formulação, vai ficar cada vez mais sharp aqui, tá? Professor, pode ficar totalmente aqui sharp, tipo uma onda, um pulso retangular? Não, porque já em Fourier de prova, né? Prova não, alguém provou, né? A ondulação, certo? Aparece um efeito de ondulação aqui que aparece nos filtros digitais também, tá bom? Então não dá para fazer uma coisa super abrupta aqui, sem prejuízo, né? Tá? Ok? Então, isso aqui é maravilhoso e maravilhoso. Porém, se você vai, né? Aproximando as bandas. Então, aqui no caso de duas bandas, está suave, né? Ou tem uma superposição aqui, mas tudo bem. E se eu quero fazer as bandas muito próximas, né? Bandas, né? Então eu quero dividir aqui em 8 canais, né? Então aqui eu vou ter que fazer, né? Sobreposição de 8. Se eu tenho coisa muito suave, não dá para, né? Se eu quero fazer muitos canais, eu preciso fazer uma coisa super sharp, né? Como no caso do DTMF, né? O DTMF são 5, né? Frequência baixa, 5 frequência alta, que me dá todos os teclados, né? Todas as teclas DTMF do telefone são filtros Sharp, né? O PAL-M, né? Sistemas de sincronismo de cor, são filtros Sharp também, né? Filtros bem fininhos, banda bem fininha. Então, quando eu tenho mais informação, tem que fazer maior seletividade. Para fazer isso, nem nenhum nem outro. A gente tem que recorrer a outras coisas. Então, por exemplo, uma tecnologia que foi recurso utilizado foram os pseudo-QMF. Então, eles são parecidos com os QMF. Então, como é que eles são? São passafaixas, né? Então, o pseudo-QMF permite fazer construção, elaboração, passa-faixa de forma mais organizada. Então, aqui eu tenho, né? M filtros, passa-faixas, então começa do zero, né? Certo? Então, eu vou fazendo modulação deles, né? Eu vou deslocando eles na frequência, certo? Então, são obtidos pela modulação da resposta impulsiva básica aqui, certo? Hzinho de zero aqui, vai modulando ele para frente, tá? E são espaçados de 2, M sobre 2, né? Então, essa aqui é M sobre 2. Bom, é esse espaço aqui de frequência, certo? Então, é como se pegasse as pega aqui, modula, né? Pega aqui, modula, pega aqui, modula. Ou pega esse aqui e vai modulando, né? 3F, 5F, 7F, certo? Então vai 2E menos 1F, tá bom? Então é uma multibanda, né? Certo? Então, aqui eu tenho a frequência, né? O filtro HI é FI deslocado do H, né? Tá? É a modulação. E o G de I é FI deslocado do GN, né? Perdão, aqui o H
Se não é mais 0, H de N é a função protótipo, a gente chama, né? O protótipo de análise e protótipo de síntese do G. Então, Hzinho, né? Protótipo de análise e o Gzinho, protótipo de síntese, tá bom? Então, aqui a fórmula de... a frequência está aí. Então, a frequência é ímpar, né? Ímpar de 1 sobre 4M. Ímpar de 1 sobre 4. Essa é a frequência do espaçamento entre as portadoras, tá? Então, condição de fase. Logicamente, tem uma fase aqui que eu esqueci de falar, né? Tem uma fase aqui, né? Tanto no filtro de análise quanto no filtro de síntese, né? Então, como eu falei, a gente não vai fazer todo o formalismo, né? Então, para cancelar o aliasing, as duas fases têm que ser iguais e têm que ser ímpares de π sobre 4, tá? Aí tem um sinalzinho de menos, mas ímpares de π sobre 4, tá bom? Então, tem uma banda normalizada, né? 1 sobre 4M, tá bom? Filtros de síntese são espalhados igualzinho, né? Espalhados e tal. Esses filtros são utilizados aonde? Na norma MPEG 1. Então, como eu tinha falado, 32 canais, como é que eu consigo fazer uma análise de 32 canais? Porque a gente usa filtros quase QMF, ou quase não, parecidos com QMF. Pseudo QMF, tá bom? É a chamada camada 1, né? Camada 1 do MPEG, que é a de áudio. Então, aqui eu tenho FS sobre 64, porque eu tenho 32 filtros, tá? Então é FS sobre 2, certo? Então, aqui eu tenho um tipo de filtro protótipo, tá? É um passa-baixa, né? Certo? E eu tenho alguns filtros PQMF na camada 2, como eu falei naquele slide, primeiro slide, é o que o MATLAB você geraria através do protótipo, você vai deslocando esse protótipo na frequência, né? Então, vai virando passa-faixa, tá bom? Então, esse daqui, né? Cada um dessas escurinho aqui, não o pontilhado também, mas o escurinho é o modulado do protótipo original, tá? Então, a reconstrução, a solução QMF não é a única possível. Existem, como eu falei, a CQF, tá? Conjugado, né? Tá bom? Já tá aqui. Só as personagens, isso é norma também de algum lugar, né? Qual é melhor, qual é pior? A gente não vai fazer essa abrangência, né? Existem vantagens e desvantagens em tudo. Na hora que o comitê de ITF lá, ou ITU escolheu um padrão, ele ganhou, né? Mas aquele padrão teria... Então, veja bem, em MP3 poderia não ter pego, poderia ter outro padrão que teria funcionado, né? Mas pegou, MP3 pegou, então, tudo bem. Então, MP3 usa o QMF, né? Mas poderia ter, PQMF, perdão, poderia ter um outro padrão. Acho que deve ter outros padrões que utilizam outros filtros. É só questão de que é outro padrão, né? Assim como o QMF, feito de análise H1 é uma versão modulada, passa baixa do H0, né? Tá? Então, o banco de filtros PQMF, né? Então, 20 a 30 canais. Mas se não me engano, o MPEG é 32, né? Não, normalmente, perdão. O sistema auditivo humano, né? Aí não é uma regra, né? Então, puxa, professor, mas como é que varia de pessoa para pessoa? Sim, né? Logicamente, então, tem gente que deve ter até mais, né? Ou menos, mas mais ou menos as pessoas têm um sistema que pode ser modelado, né? Com de 20 a 30, né? Vou chutar aí 28 canais, né? Tá? Então, e aí a norma escolheu um tipo de... É preciso, numa norma, você fazer exatamente bioesperado no sistema humano? Não é preciso, não é necessário. O importante é que a norma funcione, seja fácil de implementar, fique barata, tenha qualidade, né? Tá? Mas, lógico, se o ouvido humano faz nessa faixa aí, né? Me parece que é suave que vou fazer com 3 canais, né? Vou fazer com 256 canais, entendeu? Então, o pessoal escolheu essas coisas meio que pautando como o ouvido humano trabalha, né? Alguns trabalhos iniciais sugeriram filtros QMF em cascata, né?
que é como, por exemplo, é feito, né, multinível, né? Lembra se vocês fizeram um laboratório, que, aliás, várias pessoas fizeram errado, né? Um sistema de decomposição e depois síntese, wavelet em multinível, né? Então, ok. O problema do sistema é que existem problemas de processamento. Tanto é que eu nem tinha preparado isso na aula aqui, mas sistemas multinível tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes uma bobeirinha que um passo que você desliza lá, as etapas dão errado, né? Então, existem problemas de implementação quando é sistemas multiníveis, tá? Então, cascata, né? Tá bom? Tem que tomar cuidado. Basicamente é atraso. Uma amostra de atraso que você atrasa ou adianta errado, detona o sistema, tá? De reconstrução, né? Então, alguns trabalhos iniciais, essas coisas não funcionaram adequadamente. Por quê? Porque aí, pessoal, você acaba gerando problema de buffer, né? Tá? E aí, perder um bufferzinho lá, professor, mas é fácil perder buffer? Muito fácil, muito fácil. Na verdade, um buffer de 512. Perdeu uma amostra, já virou 511, né? Aí na reconstrução já falha. Então, essa coisa aí de coisa muito longa, deu pau, né? Tá? Talvez, hoje em dia, né, com 5G e tal, né? Você, sei lá, você tem 500 megabits, né, de banda. Então, você faz lá um sistema super sofisticado, você tem 500 mega, você quer transmitir só 10 mega, né? Você consegue. Antigamente, você tinha 1 mega e queria transmitir 512K. Então, você estava justinho, né? Então, não tinha muita folga, né? E também, né, eu acho que hoje em dia, mais do que você transmitir uma coisa com super qualidade, você quer transmitir um monte de coisa. Então, numa casa, né? Então, aqui em casa, por exemplo, né? 3 pessoas usando, né? Assistindo televisão, internet, game. Então, mais do que você ter um super sofisticado, você quer dividir a banda para mais gente, né? Tá? Me parece isso. Tá? A abordagem mais eficiente foi denominada o PQMF, né? Tá? A ideia básica é iniciar com um filtro passa baixa de faixa estreita e depois fazer as cópias dele, as modulações dele, certo? Aqui, isso daqui já é do Python, tá? Então, se eu não me engano, no laboratório de vocês vão fazer isso aí, né? Em Python. Tá com cara de ser Python. Então, você faz um filtro protótipo e esse aqui é esse aqui é um filtro protótipo genérico e aqui é ele como passa abaixo, tá? E aí você vai fazendo a modulação dele, né? Então aqui, perdão, canais, fez análise, filtro de síntese, tá? Então, só a expressão, isso daqui já é norma. Poxa, professor, isso aí tá um pouco enrolado. Não é que é enrolado, é norma, né? Norma. Por que 3 pinos do Brasil é assim e 3 pinos da Europa é daquele jeito, 3 pinos da Suécia? Pessoal, é norma, né? Então a gente não é enrolado porque os caras querem fazer enrolado, né? Tá? Mas a ideia é simples, né? O detalhezinho é um detalhe, né? Tá? Um detalhe de fase, né? Tá bom? Assim como a análise... bom, então, aqui com certeza a saída, né? Que vocês vão gerar. A partir da modulação do protótipo, você vai fazendo o deslocamento de frequência e vai gerando aí os canais, né? Os canais básicos de análise. Análise e síntese, né? Agora, é assim a norma? Não. A norma especificamente, ela é mais complicada, tá? Porque você tem alguns... Aqui a gente está fazendo a análise igual, né? Tudo igual. Não é assim que o ouvido funciona. O ouvido privilegia algumas bandas, concretamente os canais de média frequência necessitam ser analisados assim de forma mais cuidadosa, né? Então, quando eu falei 32 canais, é até 32 canais. Então, você querendo prejudicar alguma banda, aqui seria uma coisa suave, perfeita. MPEG 1, né? No modo chama de transparente, que não é o MP3, não, é um outro, eu não lembro, mas MP3 é o que pegou, porque ele é um modo multibanda, assim, meio assim, e tem detona pouco sinal. Mas com o MP3, professor, mas ele ganha bit. Se ganha bit, ele vai detonar o sinal, tá? Então, se você não ganha nem perde, é só uma codificação digital sem perdas.
Se você quer ganhar bit, você vai ter que perder alguma coisa. Então, MP3 já é com perda, tá? Ok? Então, o que ele faz? Ele escolhe bandas que ele vai analisar de forma mais suave, né? Ou menos resolução, né? Tá? Aqui seria uma coisa perfeita, né? Tá? Aqui tá a norma tá aqui, tá? Então, isso aqui são as equações da norma, né? Tá bom? 32 canais, como eu falei, né? A fase tá aí, né? As fases são coisas para minimizar. Então, veja bem. Professor, você não tinha falado que a reconstrução é perfeita? Sim. Reconstrução seria perfeita, pessoal, se os filtros fossem assim, desse jeito aqui, ó. Esses filtros aqui são perfeitos. Não tem nada aqui, ó, é zero, né? Zero, tá? Porém, os filtros que a gente gera, é assim, né? Ele é menos 90 dB de ruído, mas tem ruído, né? Então, hoje, professor, mas será que faz diferença? Então, eu digo o seguinte, para a gente, para mim, para muita gente aí, talvez para vocês também, o cara não percebe essa diferença de 90 dB, tá? Mas tem gente que percebe. Tem gente que percebe, né? Nossa, professor, será que é verdade? Não sei. O pessoal fala do índio, né? Que coloca o ouvido no trilho e ouve o trem, né? Ou então o cavalo. Não, ele fala assim, o índio lá americano, né? O brasileiro, 6 pessoas e uma tá com sapato furado, né? Um tá mancando. Não sei se é verdade, coisa de filme. Mas a sensibilidade auditiva é muito grande, né? Uma pessoa, né? Pode ter uma sensibilidade de 110 decibéis. Tá? Então, aqui não é surpreendente que alguém consiga escutar ruído de 90 decibéis de diferença. Tá? Uma pessoa, né, pode chegar a ter 110 dB de sensibilidade. Então, que alguém consiga perceber range de 90, não é impossível, não. Então, logicamente, ele não vai conseguir perceber em tudo, né? Mas em uma faixa mais que ele é mais sensível, pode ser que ele perceba. Então, esse ruído de fundo aqui, ruído não, esse jeito não zero, né? De filtro é diferente desse aqui, então a reconstrução não é perfeita. Tem um ruidinho, né? Então, a gente chama de reconstrução aproximada. Tá? RP, reconstrução perfeita aproximada. Tá bom? Aqui estão os filtros de a fase das, né? E a expressão genérica do filtro de análise em relação ao filtro de síntese. Tá bom? Essas respostas impossíveis garantem fase linear. Então, estas duas condições, né, geram fase linear. O que é a ideia da fase linear? Então, pode haver uma distorção, mas na hora de somar tudo, ela é uma distorção aproximadamente linear. Tá? Então, você não vai introduzir não linearidade na fase. Você não vai gerar uma modulação PM, tá? Porque o que mata, né? Por exemplo, aqui na imagem, se eu ficar girando aqui, né? Professor, você está tendo terremoto aí? Não, eu estou fazendo uma não linearidade, tá? Então, isso daqui, ó, né? É uma linearidade, tá bom? Y igual dx, né? AX, né? Então, é suave. Se você gera qualquer coisa não linear, é indigesto, né? Tá bom? Bom, puxa, será que eu estou atrasando aqui o negócio? Que horas são? Um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Então, melhor explicar as coisas básicas com mais detalhe. Depois, o padrão, a gente está um pouco mais rápido, né? Então, vamos lá. A gente faz tempo e frequência através da MDCT. A norma MPEG. A norma MPEG, então, sugere que, professor, você não falou de banco de filtro? Sim, mas a implementação é tudo digital, né? Tudo por chip, tá? Então, você faz um banco de filtro MDCT, tá bom? Solução um banco de filtros aproximado é muito importante para a qualidade, mas com pouca compressão. Então, dá para você fazer uma coisa com mais compressão? Sim, tá? Dá. Aí que vai entrar a MDCT, tá bom? Vamos lá. Codificação por transformadas. Então, a norma, a primeira norma, MPEG 1, não sei, né? MPEG 1, 2, é de muita qualidade. Porém, não dá compressão, tá? Se eu quero tirar bit, ganhar bit, eu tenho que usar uma coisa mais
cortar, né? Então, a gente corta com a MDCT, tá bom? Então, você faz uma transformada discreta, depois faz uma FFT, faz mapeamento, né? Faz os blocos de janelas, tá bom? E aí você faz uma janelas cossenoidais, modificadas, tá bom? Onde se usa isso? No MPEG AC. Poxa, professor, você não tinha falado que o MPEG AC é Advanced, ele não tem maior qualidade? Não. Eu falei que ele é Advanced, ou seja, ele tem mais complexidade de processamento. Qualidade é MPEG 1. Tá? Porém, MPEG 1 não dá codificação, porque exatamente ele tem qualidade. Tá bom? MPEG 1 camada 3, que é o MP3, ele já tem detona alguma coisa. Então, o MPEG 1, né? O MPEG camada simples, ele é alta qualidade. Porém, não tem compressão. Então, conforme eu vou aumentando na complexidade, que eu quero mais compressão, eu, por exemplo, utilizo a AC, tá? Que é um codificador de não altíssima complexidade, mas maior complexidade, mas ele dá uma maior compressão, tá bom? Qual que é a desvantagem disso? Ou a vantagem? A vantagem é que eu tenho menos bits transmitidos e eu posso agregar mais coisa, porque hoje em dia, né, pessoal, vamos pegar a tela do celular, né? Tela do celular tá cheio de tranqueira. Então, professor, tantos ícones aí são o quê? Quer dizer, voz é uma só, né? Posso ouvir, falar no telefone e posso ouvir uma musiquinha. E o resto? O resto é um monte de coisa. Internet, não sei o quê, coisa de banco, calculadora, câmera, SUS, eu tenho aqui o Netflix, então o que for, né? Então, conforme eu vou agregando coisas, né? Significa que eu estou disponibilizando o canal para outras coisas. Então, a qualidade da voz, ou da música, pode piorar, mas eu vou botando mais coisas. Tá? Então, essa é a ideia de você, qualidade nesse sentido, você agrega mais coisas digitais, sendo que cada um pode ser pior, mas eu tenho mais variedade. Então, essa é a ideia dos serviços. Tá? Então, o mundo digital, às vezes, cada serviço tem pior qualidade, né? Mas eu tenho mais serviços, tá bom? Então, essa ideia de, pela variedade, eu ganho, perco na qualidade de cada um, mas ganho na variedade. Tá? Tudo bem? Então, vamos analisar assim, de forma, aqui já entramos na norma, né? Então, como é que é a norma MPEG do coder, o A, né? Do decoder, o B, né? E o bitframe, que é o C, que está no outro slide, se não me engano, né? Não tá. Então, eu apaguei aqui, né? Não, o C seria aqui, tá? O C faltou aqui. Então, o A, eu tenho um áudio que é sem ler em mim, né? Já é linear, tá? TCM linear, né? Eu tenho uma transformação tempo para frequência, que é o DCT, né? Tá bom? Eu faço uma alocação de bit. Essa aqui existe um modelo. O que é esse modelo? Onde o meu ouvido é mais sensível, eu ponho mais bits. Onde ele percebe menos, eu ponho menos bits. Então é isso, né? Vou detonando de acordo com o meu modelo psicoacústico. Eu faço a formatação do bitstream, que é essa daqui, um cabeçalho, dados, tá? Formato desses dados e alguma coisa auxiliar, né? Tá? Aqui o bitstream. Esse bitstream, ele volta ele está empacotado desse jeito aqui, eu desempacoto ele, faço não é que eu faço, não dá para se eu coloquei menos bits numa coisa, eu tenho que saber quantos bits tá em cada banda. Então, eu estou fazendo essa reconstrução de quanto é bit em cada. O bitstream é tudo um bit do outro, mas eu tenho que escolher. 2 é para cá, entendeu? Eu tenho que desempacotar desse jeito. E aí eu faço a transformação desse T ao contrário, né? E a inversa, a transformar de frequência para tempo, e eu tenho o sinal de PCM novamente. Tá? Vamos lá. Aqui detalhes que eu vou ler e de fato, essa norma aqui eu sabia. Antigamente, a gente só dava esse curso. A gente dava esse curso muito focado na norma MPEG, tá? Por quê? Porque o pessoal nos falava que era importante. Mas aí a gente percebeu que
adiantando o curso, eu não sei a situação de vocês, mas a princípio é a primeira disciplina obrigatória de multimídia, né? Mas é única, né? Então, ficou mais fundamental. Então, não faz muito sentido você dar muito detalhe de norma, né? Mas, então, vamos só ler o slide, para não dizer que a gente está renegando a norma para o fundo do poço, né? Então, divide 32 subbandas, operação aparece 32 coeficientes, tá? Mas aí você faz a taxa de amostragem que 48K por amostra, certo? 48 kHz, e a largura é dividida e você tem segmentos sobrepostos, tá? Overlap. Então, camada 1 são divididos em 12 grupos de 32, tá? Agrupado em 12 grupos de 32. O codificador acumula 384 bits, amostras, tá? Bits, né? Perdão, amostras mesmo, né? Se a amostragem for 32 kbits, terá um delta T de 12 milissegundos para cada 32 amostras. Esse conjunto, que é o caso, a gente usa, esse é o muito padrão, tá? Esse conjunto de 12 amostras de tamanho de 32 são chamados de segmentos. Cada quadro, então, é 12 amostras, tá? E sendo que 12 conjuntos de 32, né? Tamanho 32. O delay, então, é de 384 amostras, tá? Então, esses dados de suporte são de que língua né? Qual é o envoltória ambiente, né? O surround, né? Então, onde que no ambiente está esse negócio aí, né? Não é que é sempre, mas ele é permitido. A gente não vai entrar em detalhes do surround do MPEG, tá? Tem um slide anterior, sei lá, slide 18. Pode ser que esse slide 18 aqui é o slide 30, que a gente vai acrescentando, né? Acabei não atualizando aqui, né? Então, provavelmente é slide 30, slide aqui, ó, 28, tá? Por alguma razão não veio aqui o número do slide, né? Tá bom. Então, cabeçalho, header é um detalhe, então não vou ler aqui. Então, vamos fazer uma explicação básica em cima desse slide aqui. Então, eu vou dividir em 32 subbandas, PQMF, certo? Aí eu faço um slice aqui de 12 amostras. Cuidado, eu tenho 32. Aqui eu tenho 36. Estranho, né? Bom, eu só sei que eu tenho uma sobreposição. Tem uma sobreposição, né? Tá? Uma sobreposição, porque ele é overlapado, né? Tá? E eu tenho a diferença, camada 1, só amostras de 12, tá? Camadas 2 e 3 utilizam, provavelmente, né? Camada 1, 12. Camada 2, 2 vezes 12. Camada 3, 3 vezes 12. Talvez essa legenda esteja errada, né? Ou faltando alguma coisa, né? A norma deve explicar melhor, ou não, ou está errado na norma. Não é incomum a norma tá, não é que o desenho está meio errado, tá? A norma está explicada certa, aí você tem que ver no código como é que está, né? Provavelmente deve ser assim, camada 1 usa uma amostra, um bloco de 12, camada 2 usa 2 blocos de 12, camada 3, 3 blocos de 12, tá? Compressão em MPEG, vamos ler, tá? Nos canais estéreo, pode ter um modo espacial e joint estéreo que produz um bitstream nos dois canais. Essa é a versão áudio de um sinal composto de vídeo. O sinal composto de vídeo, né, ele pega o vídeo, né? Composto seria sincronismo, cor, né? Sincronismo e cor e luminância. Então, junta tudo. Então, aqui eu tenho junção de canal direito com esquerdo, tá? Chama já de duplo monofônico. 2 canais codificados independentemente, né? Considere segmento 32 por 12, com matriz 32 por 12, certo? Então, para cada uma das 32 subbandas, a amplitude máxima das 12 amostras é fator de escalamento, o quanto que o range amplitude, né? Esse máximo, como é que chama isso? O nível, né? Esse máximo é passado para o nível de alocação de bits chamado SBS. Determina-se qual a porção de bits fica disponível. No fundo,
cada banda vai ter mais bits que vai ter mais amplitude, né? Uma banda tem menos bits, tem menos amplitude, tá? 2 bits, 4 bits, 16, 8 bits, 256, certo? Essa é a ideia, né? O modelo psicoacústico é razoavelmente complexo. Razoavelmente complexo, na época que a norma foi feita, né? Final de 80, tá? Então, hoje em dia, né? Essa aqui é fichinha, né? Tá bom? Camada 1, existe um mascaramento um nível de threshold mínimo, né? Tá? O limiar de audição que a gente fala, né? Psicoacústica da camada 1. MPEG 1, camada 1, perdão. Grupamento dos valores especiais em bandas críticas. Separação dos valores espectrais em componentes tonais, né? Tonal e não tonal. É o pico e o vale, né? Depois, determinação de limiar de mascaramento nos vales. Lembra que professor, eu fiz esse comentário nos relatórios. Teve gente que falava que um sinal... Teve gente que falou assim, eu coloquei um sinal de 1.2K, sinal de 2 kHz, e tudo deu menos 15 dB. Pode acontecer, mas é bem estranho, porque o normal é que cada um tenha um limiar diferente de uma banda para outra. Então, lógico, eu não sei que equipamento vocês usaram, não sei como é que vocês colocaram no fone, não sei a pressa que vocês tinham, mas o normal não é isso, não. O normal é que existe uma diferença de lá 3, 6 dB de uma banda para outra. Por quê? Porque assim é que funciona o ouvido, né? Tá? O ouvido não é flat, na máscara de sensibilidade. Cálculo do sinal to mask, SMR. Tá? A gente utiliza SNR do ruído e aqui SMR é essa ideia de um sinal encobrir o outro, tá? Aqui está a formulinha e a expressão da figura de SMR do MPEG, tá bom? Camadas 1, 2 e 3, né? Vamos lá. Camada 1, menor complexidade, mas maior qualidade, tá? Então, 192K bit, né? Sensibilidade aditiva e o modelo, né? Sensibilidade aditiva e mascaramento de frequência. Eu tenho essa mostrar essa divisão aqui. Camada 2. Não, camada 2 também usa 36 amostras. Então, o slide estava certo, eu que estava falando bobeira. Então, complexidade média, 124 kilobits por segundo. Tá bom? Mascaramento temporal e em frequência. Aqui só tinha mascaramento em frequência, tá? Certo? Aqui tem 2. Eu tenho um frame maior, tem 2 subbandas, 36 amostras, que é uma coisa média. O MPEG camada 3 é o que a gente usa. Tá? O que a gente usa... professor, a gente não usa 128K? 128K em 2 canais. Então, para cada canal, é 64K. Então, aqui, eu teria 256K em 2 canais, certo? E aqui eu teria quase 400K em 2 canais. Aqui eu tenho 128K até 128K. Modo transparente do MPEG 3, MP3. MP3 é MPEG 1, camada 3. Esse cara laranja aqui, tá? Esse é o MP3. Instituto Fraunhofer, né? E a Universidade de Erlangen. São os dois vendedores de patente. Toda vez que você... por isso que os codificadores no MP3, às vezes não, sempre são pagos, né? Alguns centavos. Né? Porque você manda a patente para eles. Mascaramento temporal e... a patente ainda está válida. Mascaramento temporal e em frequência, tá? Com Huffman, tá? Entropia. Mesmo tamanho de amostras, 32 subbandas, só que você tem, além da frequência e tempo, você tem a codificação por entropia. Você tem mais uma ganho de bit aí, né? Tá? Aqui eu tenho a sequência de cálculo. Eu tenho os filtros estão aqui, né? Polifásicos, tá? DCT, né? Tá bom? MDCT. E aqui eu tenho a reconstrução, certo? Camada 1, 2 e 3, né? Aqui só o bloquinho do que eu já expliquei anteriormente, tá bom? Não tem nenhuma informação a mais, não. Aqui a camada 3. A camada 3 é a mais sofisticada, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos explicar de novo aqui. Cada vez vai complicando, né? Então eu tenho a MDCT, que é esse cara aqui, certo? Eu tenho um sistema de controle de loop dos bits, né? Então, eu vou para cada banda,
tem uma quantidade de bits que eu vou colocando. Eu tenho uma codificação Huffman por entropia, e aqui eu vou gerar o bitstream de 32K até 192K. Logicamente, 192K já não é mais camada 3, aí já é camada 2. Não, camada 1, já é camada 1, tá? É que o MP3 pode ser MP2 e MP1, só que normalmente a gente acaba não usando nem o 2 nem o 1, geralmente eu uso o 3, tá? O 3, então, é 64K, tá bom? Tudo bem? Então, características gerais, ele é o codec da TV digital, tá bom? SBT é o codec básico do Sistema do Brasil TV, é o MPEG-3. Acessos sinais em MPEG-1 aceita, tá? Então, MPEG-1 camada 3, né? A gente tem o MPEG-2 no modo compatível, chamado back compatível, né? Então, ele suporta o MPEG-1, né? Camadas 1, 2 e 3. Você tem possibilidade... perdão. Aqui está errado esse slide aqui, estou falando bobeira, tá? O que eu estou falando agora, pessoal, né? É tudo referente ao codec, isso aqui não deveria ter um pontinho aqui, tá? Características gerais do codec da TV digital brasileira. Então, a TV digital, o sistema brasileiro, aceita MPEG-1, aceita MPEG-2, tá bom? E aceita, então, eu estou falando da TV digital, tá bom? Então, o padrão brasileiro chama TV digital, sistema brasileiro TV digital, que está em vigor agora, né? Aceita MPEG-1, aceita MPEG-2, camadas 1, 2 e 3, tá? Perdão, MPEG-1, camadas 1, 2 e 3. Aceita sistema imersivo, som imersivo, né? 5.1, 3, 2 mais 1, surround, tá bom? Aqui já é surround mesmo, tá? Tudo bem? Então já é, como eu falei, que a gente vai explicar o surround, que equivale a ter um subwoofer de canal de baixa frequência. O que é isso? É opcional, né? As TVs não têm. As TVs não vêm com subwoofer. Professor, por que não tem? Porque é caro, né? O subwoofer tem lá 10 polegadas, então a televisão, só por isso já a televisão ficaria uns 300 pau mais caro, né? Só pelo subwoofer, né? Tá bom? Em uma televisão de 500 pau, não faz sentido você fazer 500, 300 pau mais caro só por causa do áudio, né? Tá bom? Então, o subwoofer é um cara pesado, né? Um alto-falante com um ímã pesado, né? Previsão e transparência, né, entre aspas, porque é o modo do MPEG-3, né? Certo? Amostragens que podem ser de 32K, 44.1, 32K do ADP-CM, né? 44.1 do CD, e 48K do DAT, né? E 96K, que é a fita master. Tá? Então, ele suporta. Logicamente, acho que ninguém vai transmitir sinal canal master, mas, nossa, eu estou ouvindo um sinal aqui que parece uma maravilha. Então, para ouvir um sinal maravilhoso, não adianta ter o áudio da TV. Você tem um sistema que abre esse negócio aí. Então, não adianta ter o bitstream super sofisticado se o seu decodificador não abre aqui. Tá? Ok? O áudio da TV, normalmente, em MPEG AC, tá? Normalmente é AC. Que a gente vai ver, se der tempo aí. Se der tempo aqui na aula, a gente vai ver. Se não der tempo, não deu tempo, né? Padrão ISO, aí tá bom, né? Então, aqui, em MPEG, é só um outro slide que explica formalmente o que é o MP3, tá? Então, vamos passar direto esse negócio aqui. Aqui é a reconstrução no tempo exige uma coisa chamada sobreposição, que a gente chama de OLA, né? Overlap and Edge. Overlap and Edge é OLA, tá? Então, você tem a síntese, né? Certo? Transformação no domínio da frequência. Tanto na frequência quanto no tempo existe OLA, mas isso aqui é mais para o tempo, tá? Então, vamos lá. Vamos passar isso com mais rapidez, tá? Então, Overlap and Edge. Você pega o sinal aqui, por exemplo, uma senoide, janela ela, faz a transformada que for, na destransformada você tem que janelar igual e somar com um deslocamento parecido, né? Então, se eu tinha um overlap de M amostras, eu tenho que somar com o overlap de M amostras aqui também, na reconstrução, para que a energia continue balanceada. E também não haja diferença de pitch, né? Tá? De frequência, senão vai dar aquele efeito de
Alvin os esquilos, que você fala mais rápido ou mais lento, né? Tá bom? Aqui está o exemplo nos blocos de bit, né? Tá bom? Overlap net. No caso aqui, deslocados por M, tá? Desloca por M, soma o outro bloco. Desloca por M, soma outro bloco. E assim por diante. Aqui, então, estão as janelas que a gente... Falei para vocês que a gente vai escolher janelas diferentes. Aqui eu tenho janelas sempre iguais. Professor, por que tem janelas aqui na baixa e na alta e na baixa frequência que são mais suaves? Porque aqui, nas médias, eu me preocupo em ter mais acurácia, né? E nas baixas e nas altas eu não estou muito ligado nisso. Tá bom? Não é que eu não estou ligado, o ouvido não ouve direito esse negócio, né? Tá bom? Aqui, então, esse aqui já estou entrando no AC, tá? Então, estou entrando no Advanced Audio Code. Então, significa que os filtros, que os codificadores avançados perdem mais coisa. Porque na hora que ele analisa coisas assim, pessoal, na baixa e na alta, significa que a resolução piorou, né? Tá? Os bits são mais comprimidos, mas a resolução piora, tá bom? Aí só questão de reconstrução perfeita, então, né? Então, aqui a gente usa, ó, utilizado nas normas MPEG 1, MPEG 2, AC e MPEG 4, tá bom? A gente já usou, perdão, o MP3 já utiliza alguma coisinha de banda não regular, né? É o que mais codifica. Essa é a diferença do MPEG 2, MPEG 1 camada 2 para o MPEG 1 camada 3, porque ele já faz uma detonada nas bandas altas e baixas, tá? Como eu falei, é um Malvar, né? Tá? O Malvar é um carioca aí, né? Da PUC do Rio que inventou esse negócio aí, né? Tá? Então, compatibilidade entre MPEG 1 e 2, né? MPEG 1 e 2 não é camada, MPEG 2 porque MPEG é 1, 2, 4. Tinha 10 também, mas não pegou a 10. Então, o que está na praça aí é MPEG 1, 2 e 4, tá? Então, professor, não é MPEG 3? MPEG 3 não é MPEG 1, 3 é MPEG 1, camada 3, tá? Então, eu tenho codificador, tenho uma extensão, né? Que é só do MPEG 2. Se eu tenho só MPEG 1, entra aqui, né? Entra aqui, decodifica aqui, então só aqui, né? A parte de extensão do MPEG 2 é de outras coisas, completamente surround, né? Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo eu tenho o MPEG 2 AC, tá? O codificador de áudio do MPEG 2 é o mesmo do codificador de áudio do MPEG 4, tá? Então é o AC, tá bom? Então, essa extensão aqui, né? A extensão é a parte que tem mais coisa, vamos lá, né? Então, o que é o sistema brasileiro, né? A gente utiliza o AC. Então, como eu falei, ele é retrocompatível. Então, aqui, ó, se for só MPEG 1, passa só essa parte de baixo aqui. Se tiver a extensão, ele é o MPEG 2, né? Então, no geral, aqui não tem novidade, né? Tá? Então, padrão de níveis do MPEG 2 AC no sistema. Aqui a gente está lendo a norma, tá? Baixa complexidade. Ele tem L2 e L4. HE, alta eficiência. Ele tem duas coisas aqui. Ele tem SBR, Spectral Band Replication, tá bom? E HE com PS, ele tem estéreo paramétrico. Então, no fundo, ele faz uma codificação para aumentar agudo e faz uma codificação para ter um falso estéreo, né? Vamos lá. Então, a estrutura do MPEG 2 HE AEAC. Então, você tem um processador estéreo, você tem um processador de banda, tá? E tem o codificador AAC. Então, você tem o decodificador AC, um decodificador de banda, um decodificador de estéreo, tá bom? Então, aqui está a montagem dos bloquinhos do codificador avançado. O que é o avançado, né, pessoal? Então, ele melhora espectralmente e dá uma noção de estéreo. Então, ele tem duas ferramentas. Ferramenta de agudos e ferramenta de estéreo. O que funciona isso aí? Vamos ver a SBR. Olha, pessoal, tá aqui eu não vou fazer juízo. Estou explicando a norma, né?
Isso funciona bem, professor? Eu não sei. Então, eu não vendo esse negócio, eu não trabalho direto com isso, então estou explicando a norma. Tá? Esse aqui é um artigo do I3E, na verdade. Então, o que é o SBR? Ele regenera alta frequência a partir das baixas. Que truque é esse? Como é que eu gero agudo de baixo, né? Então, eu faço isso aqui, pessoal. Eu tenho um sinal. O meu original é só esse pretinho aqui, tá? Só o pretinho. Então, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V. O que é Ctrl+C, Ctrl+V? Eu pego esse sinal e modulo ele para alta frequência. Professor, o que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo réplica, estou pegando Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? E aí eu faço uma filtragem LPC nele. Então, eu venho aqui e faço um modelo LPC, o LPC transpõe aqui o que seria a queda depois da alta frequência, e esse sinal de agudo, de grave aqui, o médio grave, vai virar alta frequência. É assim que o ouvido faz? Não, com certeza não. Mas é um modelo, tá? É um modelo. Eu pego o próprio sinal de baixo, jogo na alta e cuido do envelope dele. Esse é o SBR. Então, eu dobro a banda. Se eu tinha lá 8K, vira 16K. Tá? Tá bom? Então, esse aqui o SBR faz. O que é o parâmetro estérico? Eu não vou explicar direito, porque eu também não fui atrás. Né? Poderia explicar direito, mas é norma. É o seguinte, por que a gente não explica, assim... Não é que não explica, por que a gente não dá muita ênfase nessas coisas? Porque é norma. Então, a norma, muitas vezes, ela não é clara, ela não é transparente. Tá? Vamos lá. Ele trabalha com uma combinação direito e esquerdo, tá? O colículo, né? Colículo lateral, tá bom? Então, você lembra do modelo do córtex auditivo? Então, dos colículos, tá? Então, eu faço um MS, tá? O Middle Side Channels, o canal do meio, olha só. Eu codifico os canais direito e esquerdo conjuntamente, né? E sinais de até 2K, ele tem 20 dB de mascaramento de um para outro. Esse é o MS. O sinal intensificado, ele faz um crosstalk entre os dois, tá bom? Dinâmico, vai variando esse negócio aí. Ele vê o que é igual e o que é diferente de um canal para outro. E é possível que certos tipos de sinais multifônicos, 3, 4, né? Ele combina esse negócio aí. Como ele, para 5.1, como ele faz isso, ele não divulga direito. Logicamente, se você abrir a norma, você vai chegar lá, mais ou menos também, tá? E depende da implementação de cada Samsung, etc, né? Toshiba, Panasonic, tá bom? Tem que chegar, o bicho tem que abrir aquele negócio. Como ele faz isso a operadora lá, o cara que faz, tá? Ok? O bit só é que ele tem igual. O jeito que ele faz, ele tem que dar um jeito nesse negócio aí. Aí estão os diagramas de blocos do IPHC, que eu não vou explicar, né? Tá? Eu só vou explicar essas coisas aqui, os passos, né? Eu tenho um controle de ganho, tem um filtro, né? MDCT, tá bom? Um OLA, né? Overlap em L, janelas Kaiser-Bessel, que é aquela janela que tem os lóbulos pequenininhos, né? Tem um shape de ruído, tem uma codificação preditiva, lembra do preditor, né? Tem, como eu falei, do paramétrico estéreo, que é EMS, e também tem o intensidade, o intensivo, tá? E tem, esse aqui é para tirar, suavizar o ruído, né? Tá bom? Aqui está, então, o MPEG 1, né? ele só tem a configuração mono estéreo. O MPEG 2 AC, ele tem toda a parte do mono estéreo, porém ele tem mais taxas de compressão, ele perde mais sinal, né? O trabalho das bandas lá, e ele trabalha com mais canais, que ele vai juntando outros canais. Então, a mágica eu comprimo mais um canal, pioro, mas eu ponho mais canais. Então, eu posso ter 5 canais. Onde eu tinha mono e estéreo, agora eu posso colocar 6 canais, na verdade. 5 mais 1, né? Tá? Tudo bem? MPEG 4. Não padroniza método de codificação de áudio. Conceito diferente de outros MPEG. Então, o MPEG 4, pessoal, qual que é a diferença? Ele dá mais features, ele dá mais ferramentas. Então, a ideia do MPEG 4 é
Vai piorando cada bloquinho, mas vai pondo mais coisa, tá? E a impressão é melhor. Quer dizer, subjetivamente, o usuário fala, nossa, estou ganhando. Você está ganhando coisas, só que cada coisa é pior. O acessório que você ganha, você tem mais acessórios, mas cada acessório é pior, tá? Suporta codificação em taxas mais baixas, padrão com mais ferramentas, som sintético. Por exemplo, eu poderia aqui fazer digitar para vocês só o texto. E lá no receptor, vocês em casa, tem um decodificador MPEG-4 que pegaria a minha texto e falaria, como o Adobe não tem um sintetizador, você poderia botar um homem ou uma mulher para sintetizar a minha voz, tá? Essa é uma feature do MPEG-4. É robusto a erros, por exemplo, para você fazer transmissão de celular, etc., o que for, em telinha pequena, então ele taxa baixa, né? E ele é mais robusto. Suporta escalabilidade, é o que eu falei. Você pode, você pode compactar mais, você pode fazer isso para, por exemplo, transmitir o mesmo sinal ou uma voz diferente para 30 pessoas diferentes. 30, como se fosse 30 pessoas diferentes. Isso é escalabilidade, tá? Um serviço de escalabilidade. Outros tipos de ferramenta. Voz natural, né? Você consegue trabalhar, você pode ter uma ferramenta, senão tá ruim, eu queria uma voz mais natural. Você tem uma ferramenta do MP4. Você pode fazer voz sintetizada, que eu acabei de falar. Você pode ter um TTS, né? Text-to-Speech, e você tem uma inteligência artificial falando para você, né? Tá bom? Você tem um HVXS, se você for no voz natural, você tem esse codificador chamado HVXS, tá? É um tipo de CELP, como eu falei na outra aula, né? Tá? O TTS, você põe narrativa, você põe comandos de voz, você põe, você podia transmitir alfabeto de fonemas, né? E para transcrição fonética, e o sintetizador vai lá de acordo com o dialeto, né? Sorocaba, entendeu? O sotaque, né? Prosódia, você podia ter animação facial. Você coloca só o bonequinho, mexe a boquinha e ele vai falando para você, tá? Você poderia fazer isso aí, uma solução do MP4. Então, esse slide aqui eu não vou falar, tá? Que é muito detalhe esse slide aqui, mas é o exemplo de que o MP4 fornece, né? Eu queria acabar esses últimos 7 minutos aqui, pessoal, falar um pouquinho do surround, né? Porque a gente tem que eleger a questão também. Então, surround, então ele é na espacialidade, ele não é na compressão, mas é na ideia de canais espaciais. Então, começou com fita magnética, com estéreo, né? Direito e esquerdo, e mais 4 canais de grave. Então, você tinha lá um arranjo que tinha um monte de canal aqui em volta, mas tudo igual, e na frente aqui, né? Direito, esquerdo, central. Tá? Esse era o som surround no cinema, tá? Década de 70, se não me engano. Aí apareceu esse aqui é o primeiro digital. Então, o primeiro digital que chamava surround já. Esse aqui veio da Dolby, tá? DTS, da Dolby. Você tem Dolby digital e veio do cinema esse negócio aqui. E aí, no cinema, tinham 5 canais, tinha essa parte frontal, direita e esquerda e 2 centrais, tá? Um central no meio e um opcional. Subwoofer, grandão, né? E aqui, vários canais envolventes aqui. Mas no meu aqui eu estou colocando 12, né? Porém, esta versão aqui foi aqui, né? Mais pegou no cinema. No cinema tinha um canal esquerdo, um canal direito, um central. Um canal... O central é uma meia soma dos 2 canais, direito e esquerdo. E um mais grave, reforço de grave. Por quê? Por que existe o reforço de grave? Porque todo lugar onde você vai, lugar grande, o grave é abafado. Tá? O grave é quanto mais gente tem no cinema, mais as pessoas absorvem o grave. Então, você tem que dar um reforço, senão o som, você vai abafando o grave, tá? Então, agudo você consegue fazer para ênfase, mas o grave você vai perdendo. Então, você faz um reforço para naturalidade, né? Emoção, né? Peso na coisa de graves.
E aqui eu tenho o canal esquerdo envolvente e o canal direito envolvente. Esse aqui é o padrão cinema, tá? Que, final de 90. Não, 90, 92, 93 e tal, né? 95, se não me engano. E aqui veio esse padrão anterior, esse padrão aqui, dos 4 canais de cinema, entrou na casa de vocês. O home theater começou assim, né? Então, eu tinha um canal esquerdo, um canal direito, um central, que é a soma dos dois, e um canal envolvente aqui, que era, na verdade, o mesmo canal, tá? E ficava atrás de vocês, né? E aí, pessoal, se chama Dolby Pro Logic. Dolby Pro Logic é 4 canais. E aí, a Dolby lançou o Surround. O que é o Surround? É padrão Dolby aqui, tá? Então, isso aqui, como eu falei, a gente vê sempre no MPEG, né? Agora está falando da Dolby, tá? Por quê? Por causa do cinema. Nos cinemas pegou a Dolby. Também está uma linha, uma justificativa de por que pegou isso, mas pegou a Dolby, né? Então, aí, a versão digital 5.1 do Surround é um canal direito e um canal esquerdo, um canal central, que é a soma dos dois, mais ou menos. Uma equalização diferente, mas é a soma. Um canal que reforça os graves, então, uma caixa chama de subwoofer, que esse aqui é o pesadão, é o caro, né? Como eu falei, se o bicho custar 1.300, é só esse negócio aí, tá? Tá bom? 1.300, um terço é só, 30% é subwoofer, né? E aí, 2 canais traseiros de surround. Ah, mas não tinham 4? 4, sim. Isso no cinema. Na casa de vocês acabou ficando um esquerdo e um direito traseiro, tá? Surround. Surround não é o canal direito e esquerdo. Surround é uma soma de toda a captação. Você capta vários microfones e soma no lado esquerdo e no lado direito, tá? Então, aqui tem mais ou menos os ângulos, né? 0, com a pessoa... Se você quer saber quem instala, você tem que pegar uma poltrona e colocar o cara na frente da tela. Então, coloca a pessoa olhando para... eu estou na frente, né? Então, coloca a pessoa olhando para frente da tela, tá bom? Então, é calibrado assim. 30, mais ou menos, 25 graus à direita, em relação ao azimuth, tá? Então, perdão. Aqui é mais ou menos 40 graus, tá? E a abertura, mais ou menos 20 graus, tá? Então, esse ângulo de abertura aqui é o quanto que o ouvido, mais ou menos, a faixa que o ouvido vai ouvir bem, né? Por direito e por esquerdo. Professor, e os outros? Os outros não estão calibrados. Esse aqui é a norma surround, tá? Então, é feito para quem está na frente da TV, né? Então, aí o canal direito e esquerda é 90 graus, tá? Mais ou menos, e mais ou menos 20 graus de abertura também. E aqui, esse aqui é o planta, né? E aqui olhando de trás, tá? Certo? Surround 7.1, adicionam 2 canais a mais aqui, um canal mais atrás, tá? Mais atrás, na nuca aqui, tá bom? Por quê? Porque o som envolvente, ele dá essa ideia de vindo das costas, por exemplo, tá? Então, às vezes, aqui tem até um outro canal central traseiro. Tinha, nos 13.1 tem aqui, 13.2, na verdade, né? Tem um subwoofers que não pegou, mas tem esse efeito do som que vem de trás. Daqui eu tenho som que vem de trás esquerdo, o som que vem de trás direito. Tá? Aqui é o surround esquerdo, adicionam 7.1, adicionam 2 canais aqui, tá? E nesses ângulos mais ou menos 135 graus, né? Tá bom? Mais ou menos 135 graus em relação ao azimuth aqui, certo? Sempre em relação ao cara que está sentado no meio da poltrona. E como é que funciona o soundbar? Soundbar é a mesma coisa, quer dizer, mesma coisa, padrão Dolby também, né? Que ele faz um array de alto-falantes. Então, uma barra de vários alto-falantes, por exemplo, 5, 4, 7, né, 9. E esse array vai projetando e trabalha na reflexão especular nas acústicas, na parede, imaginando que é uma sala retangular, né? Então, você imagina que vai ter uma reflexão aqui, né? Uma outra reflexão aqui, que vai me dar os canais frontais, né? Tá? Uma reflexão, 2 reflexões, né? Direito, esquerdo e traseira, 2 reflexões aqui, vai dar o efeito surround, tá? Esse aqui é
é o 5.1, 5, né? 5.0 de uma soundbar. E aí, a soundbar que tem 5.1 tem um cara de baixa frequência separado, porque não dá para você simular um woofer, né? De 12 polegadas com um alto-falantezinho de um drive de 4 polegadas. Tá bom? Tudo bem? Então, aqui, perdão, o último que eu ia falar é do Dolby, né? Desculpa, então, 2 minutinhos do Dolby Atmos, é a última versão aí, é que os filmes, somente de animações, têm usado Atmos, né? Ou ficção científica, né? O que é o Atmos? É o canal por cima, tá? O canal, depois, na próxima aula, eu tinha falado da reverberação, tá? Então, por cima, dá um efeito de imersão grande. Então, o canal Atmos é canais que vêm por cima. Então, o filme Valente, da Disney, que iniciou o padrão Atmos, né? Então, aqui na gravação do Valente, né, ó, tá aqui o jeito que os fãs estão posicionados, aqui eles colocaram 6 alto-falantes do lado esquerdo, 6 alto-falantes do lado direito, 7 nas paredes e mais 6 atrás, tudo em cima, tá? Então, o Atmos é som por cima, tá? Som por cima. Então, é a mixagem, é o conceito de mixagem desde o técnico. Então, além dos canais normais que a gente tem por baixo, tem os canais que vêm por cima. Então, essa ideia da imersão, né? Bom, por quê? Porque tem reflexão mesmo por cima, tá? Só que em ambientes grandes, no lugar aberto, o som por cima faz uma impressão interessante, tá? Da espacialidade do som. Então, exemplos aqui de filmes que, logicamente, a Dolby sugere, né? Mad Max, Luna, o do Queen e o Blade Runner, né? E tem vários aí, né? Tá? Mas filmes assim, né? De pegar você, né? Tá bom? Bom, tudo bem? Então, pessoal, olhem aí, dessas 8 questões, qual questão vocês querem como obrigatória, né? Eleição. Qual a questão obrigatória? Oi? Vocês estão aí? Estão vivos? Eu só tô lendo as questões. Eu acho que eu vou ficar com a 7. Se o Gabriel falar outro, vai ser na mandinha, tá? Não, pode ser. Tá bom. Gabriel tá aí, não? Tô sim, professor. Pode ser a 7. Tá bom. Então, obrigatória a 7, tá? E os outros, né? Ficam para escolha, né? Escolha livremente. E aqui, pessoal, isso que eu estou colocando aqui, pessoal, sempre é mais, porque tem gente que fala, professor, eu perdi coisa, tá, então, extra. Então, quem quer entregar para que ganha ponto extra, né, pessoal? Já tinha visto 2,5 pontos extra, e aqui, de novo, vou pôr 2,5 pontos extra para quem quiser, né? Então, extra. Então, é um pouco difícil, porque é numérica, né? Questão de conta, mas é Python, mas é o cara que ganha ponta a mais, né? Então, 1 ponto aqui na inversão de pouco de filtro aqui, usando o RA. Tá? Então, pega o RA de alguém aí de vocês, pega os 4 números últimos, né? Tá? Esses 4 aqui, 24 e 26, cada um dígito, né? E monta a matriz. E faz a e B, tá? Lembrar que aqui os algoritmos são aqui os elementos da matriz, tá bom? Tá, Mesma coisa para... Oi? Perdão. O senhor disse as outras ficam para escolher livremente. A gente responde todas? A anterior, né? A de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 8, né? Porque toda lista, toda slide tem duas questões, né? Tá? Uma obrigatória e uma livre, né? Certo? Tá. Uma é livre, tá bom. Agora, aqui é a mais. Agora, quem quer é bônus, para ganhar ponto a mais mesmo, tá? Puxa, a lista pode valer 12 pontos e meio? Sim. Quem está precisando de ponto, eu estou deixando, né? Tá bom? Então, aí só tem que fazer... lembra da questão lá que alguns responderam isso na questão de vídeo, de imagem. Então, tem que mudar os valores aqui. Então, só essa questão do módulo, né? Pega um número aqui, por exemplo, 16, né? Então, módulo 16, 3 é 1, né? Então, porque é bit, né? É 1 ou 0. Então, mas a questão do 1 ou 0 é pelo módulo, tá? Módulo dos dois últimos algoritmos, 3 e o 4. Ele monta o filtro QMF de 2, né? 2 canais,
Tem a fórmula. Fazer a continha, uma continha que até fizeram na lista de imagem. Tá bom? Bônus para quem precisar, né? Tá bom? Ah, perdão, tem mais um slide que é só as referências. Tem um monte de referências, né? É uma aula pesada, né? Tá? Mas as referências aí. Tá bom? Tudo bem? Aham. Tudo bem. Tá bom. Então, Sâmia, você já escolheu o seu seminário? Já está escolhido o seu seminário? Professor, eu Sâmia? não discuti. Você está me ouvindo? Sim. Eu não discuti com o meu grupo isso ainda. Mas os outros grupos já escolheram? Os que Não, então, tiraram eu tenho as aqui. notas da lista? Então, eu tenho aqui os. Deixa eu ver se eu tenho. É que eu estava no outro computador, não sei se você vai abrir aqui, tá? Aqui, não, aqui uma coisa, vou ver se eu abro outro. Aqui está a ordem, mas agora o que você escolher é seu, tá? Não. Aqui. Então, ó, tem esses. Esse está usado, está usado, está usado. Esses 7 aqui estão livres, Samir. Tá, então só um minutinho. Hoje é o último dia de escolha, né? Quem vai mandando e-mail vai escolhendo. Então, por isso que eu estou deixando preferência para você aí que está ao vivo, né? Se você quiser, você Sim. pode mandar e-mail, tá? Mas aí eu vou, digamos assim, pode não ser o que você quer. Os codificadores áudio multimídia. Esse 7 é a aula de hoje, tá? Aula 7 é a aula de hoje. Codificação de áudio é a aula de hoje. O 9 eu nem vou dar aula, tá? Eu posso escolher o 4 e discutir com o meu grupo? Porque Sim. eu não. Tá bom. Então, eu vou deixar aqui Sâmia, tá? Só para mim escolher, eu escolheria o 4, mas eu tenho que discutir com eles primeiro. Sâmia, quem é mais Sâmia do seu grupo? É o Dimitri, o Matheus Ramos Ribeiro, o Matheus Costa, o William e a Sheila. Tá bom. Então, eu vou deixar aqui marcado, né? Referência tudo. Tá? Se vocês quiserem desmarcar, mas só questão de. Não posso garantir, né? Tá? Que vocês vão pegar, né? Tá bom? Mas já fica reservado para você, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Nada. Então, pessoal, boa noite, hein? Tá? Boa noite, professor. A sexta tem aula? Banco de fios e codificação de. Ai, caramba, olha só, Sabe que esse negócio aqui tá errado, eu acho? Acho que isso aqui, esta aula aqui, não tinha muito a ver, não. Essa aula aqui. Essa aula aqui é aqui, né? Tá? E aqui seria essa daqui. Faltou o laboratório a aula de resposta de pessoa. Então, essa aula aqui é aqui, né? 23. E esta aula aqui de mídia é aqui, dia 26. Então, olha, então eu vou dar aula, né? Porque tá marcado, porque senão dá errado o laboratório, né? Tá bom? Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Bom, então, boa noite, hein? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até sexta. Tchau, Até tchau. sexta. Tchau, tchau.